Então, gente, vamos lá por partes, tá? Eu organizei aqui para as minhas ideias. Bem, a extrema-direita, ela adora acusar a esquerda de construção de narrativas e ideologias. E isso não deveria ser algo que a outra pessoa deveria acusar a outra, ou os grupos políticos. Por que não deveria? Porque todo mundo constrói narrativa. Todos os segmentos e aspectos políticos, eles constroem narrativas para sustentar a sua base de ideias, para sustentar as suas ideologias, que nada mais é do que a forma como eu enxergo o mundo, como eu interpreto o mundo e, consequentemente, a forma como eu ajo a partir dessa interpretação, como eu acredito que o mundo deva ser, que as pessoas, que tipo de sociedade, modelo de sociedade, de ser humano deve ter. Então, por trás dessa ideia existe a ideia filosófica, ideológica, do que eu quero para essa sociedade, como essa sociedade vai se construir, como ela deve caminhar. Então, as narrativas serão construídas a partir dessa ideologia e as ações supostamente deveriam então ser voltadas a partir dessa ideologia para que se construísse o que ele de fato acredita, né? Pelo menos teoricamente é mais ou menos isso. Então, então não deveria ser algo que a esquerda deveria acusar a direita, né? Porque narrativas e ideologias todo mundo tem, né? Então esse é o primeiro ponto que eu quero construir aqui. Segundo, eu vejo que político, quando vem falar de pobre, de pessoas socialmente vulneráveis, né? A gente precisa analisar o que essa pessoa tem, né? O que ela faz, porque assim, lá ele faz um vídeo apelativo para as pessoas vulneráveis socialmente falando, só que quando você vai buscar, por exemplo, um histórico, que tipo de projeto que esse deputado federal tem para esse tipo de pessoa? Aí você vai lá dar um Google, você não encontra nenhum, né? Você vai pesquisar como é que esse deputado vota, por exemplo, nos projetos do Congresso, e você não encontra votos dele, na maioria, favoráveis a projetos que beneficiem essas pessoas. Aí fica muito bonito, então, vir montar um vídeo com uma musiquinha alarmante, né? Todo montado para as redes sociais, e me mostrar preocupado com essas pessoas, quando na realidade, na hora de eu fazer a ação para melhorar de fato a vida dessas pessoas, eu não faço essa ação, eu não voto de acordo com essa ação, ou eu não apresento projetos que favoreçam essas ações. Então é isso que falta, eu acho, que para o povo brasileiro nesse sentido. Não é cair na conversa do político, mas verificar se o político ele tem agido neste propósito ou nesta linha que ele está defendendo. E se você for dar um rápido Google, você não vai encontrar nenhum projeto desse tipo de aspecto do Nicolas Ferreira para beneficiar essas pessoas. Muito pelo contrário, você vai ver votos contrários a esse tipo de política dele. Então, assim, por aí já cai por terra aquele vídeo todo, né? Daquela preocupação com as pessoas vulneráveis sociais, já cai por aí. E é isso que está faltando para nós, essa investigação, né? Então, aí ele fala lá né, dos pequenos produtores, dos motoristas de aplicativo, dos trabalhadores de feira e etc. Mas você faz uma pesquisa e você não encontra nenhum projeto para esses segmentos da sociedade, né? Que contraparte desse deputado tem dado para essa população? Nenhuma. Ele só fez o vídeo para falar. E como esse assunto é um assunto apelativo, polêmico, e ele quer, obviamente, se aproveitar de uma situação delicada para o governo nesse momento, que é a fake news do Pix, aí as pessoas então ficam comprando essa ideia. Mas se você for olhar um pouco da vida real, você não encontra nenhuma coisa que ancore ele a esse discurso ou a essas ações. Então isso não passa de oportunismo, né? É uma narrativa oportunista que se baseia em lacrar e na desinformação das pessoas, tendo em vista que, infelizmente, nós não temos ainda uma educação que faça com que as pessoas busquem, elas simplesmente aceitam, né? E replicam, aceitam e replicam, né? E aí eu vou entrando em outras questões, né? No governo do anterior, não houve atualização da tabela do imposto de renda. Aí quando começou o governo atual, ele começou tendo que cobrar imposto de renda de quem ganhava bem pouquinho. Mas por que isso? Porque o governo anterior não atualizou a tabela do imposto de renda. Então é importante que o governo, ano a ano, ele atualize a tabela do imposto de renda para que as pessoas que ganham muito pouco não tenham que pagar esse imposto.
Quem foi que fez essa atualização, gente? Foi o governo atual. Ou seja, quem foi que teve uma ação para diminuir a carga de impostos sobre essas pessoas? E quem é que só tem conversa fiada? Então, é por esse tipo de ação que a gente tem que então verificar quem é que faz e quem é que fala e quem é que se aproveita de determinadas situações, né? Quem foi que aumentou o salário mínimo todos os anos? Quem foi o governo, por exemplo, que congelou o aumento do salário mínimo por 4 anos? Então, como é? E é o governo que esse deputado apoia, né? Que é o governo anterior. Então, como é que ele vem falar dessas pessoas pobres e, né, socialmente vulneráveis, se eu apoio um governo que não fez absolutamente nada por essas pessoas, que não teve ações efetivas para essas pessoas? Né? E quando se tem um projeto na atualidade sobre essas questões, ele ainda vota contra. Então isso é conversa fiada, gente. Né? Conversa fiada, isso é desonestidade intelectual, isso é se aproveitar da má fé, da boa fé das pessoas. Né? Aí, quem também tem a proposta de isenção de imposto de renda para pessoas que ganham até R$ 5.000? Foi o governo anterior ou foi o governo atual? Né? E tem mais. Quem é que, se você for analisar também, o Nicolas Ferreira foi contra a discussão do projeto do trabalhador 5x2. Ele foi contra. Então, assim, aí é muito bonito então eu montar um vídeo, vir para a internet e viralizar esse vídeo, mas todas as minhas ações são contrárias a isso. Né? Então, eu me aproveito dessa apelação social, mas eu não tenho ações que beneficiam essas pessoas. Né? Com a nova reforma, aí eu vou entrando mais, né? Com a nova reforma dos impostos que foram aprovadas agora, né? Pelo Congresso e sancionada pelo presidente, foi criado, né? Foi zerado impostos sobre vários medicamentos, sobre a cesta básica, né? E isso foi uma proposta que veio do governo atual, né? E que, se você for analisar, se você for fazer uma pesquisa, né? O nome da pesquisa tá Como votou cada deputado na reforma tributária. Saiu na CNN São Paulo no dia 18/12/2024. E o Nicolas Ferreira, que é do PL, se você for ver lá, PL, ele votou contra. Ele votou contra. Então, assim, é muito bonito, né, gente? Eu vim aqui falar do pobre coitado, do trabalho do pobre. Mas quando eu tenho que fazer o meu papel a favor dessas pessoas, eu fujo. Então eu faço um vídeo para me aproveitar da boa fé dessas pessoas. Então é isso que eu estou falando para vocês, né? Quem foi que criou, por exemplo, o microempreendedor individual? O microempreendedor individual foi criado lá no governo do Luiz Inácio Lula da Silva em 2008. Para que ele criou isso? Ele criou para tirar várias pessoas, microempreendedores, da informalidade. Ele então tira essas pessoas da informalidade, traz para a formalidade, faz elas pagarem um imposto muito pequeno e permite a elas ter acesso a empréstimo, poder contratar empregado e conseguir se aposentar. Essas pessoas não teriam direito a nada disso, até porque a renda desses microempreendedores também não é grandes coisas, embora eles movimentem assim a economia, porque é muita gente, né? Então o governo fez isso, trouxe as pessoas para cá para a formalidade, fez elas pagarem um imposto mais baixo e possibilitou elas acesso e direitos que elas não tinham antes. Então aí, isso é conversa fiada ou é ação para melhorar a vida das pessoas? Essas coisas que a gente precisa parar para pensar, né? Que o governo quer saber da situação fiscal. Gente, o governo não pode saber da situação fiscal de ninguém. Ele não pode. O sigilo fiscal é constitucional, está na Constituição. Ninguém pode acessar os nossos dados fiscais sem autorização judicial. Se qualquer pessoa, eu fizer isso, um presidente fizer isso, um deputado fizer isso, ele está indo contra a lei. O presidente, por exemplo, pode responder um processo de impeachment se ele fizer esse tipo de coisa. E aí eu vou lembrar vocês, que eu também pesquisei notícias relacionadas, sabe quem fez isso? De pesquisar a situação fiscal das pessoas? Lá, chefe da inteligência da Receita Federal de Bolsonaro acessou dados sigilosos de opositores ao ex-presidente de jornal. Isso saiu no G1 no dia 28/2/2023. Inclusive, esse funcionário foi demitido pelo Haddad.
Por que ele foi demitido? Porque isso são ações ilegais. Ninguém pode estar acessando os nossos dados de forma ilegal, porque o sigilo fiscal é inviolável. Ele só pode ser violado com decisão judicial a partir de, obviamente, uma investigação, né? Então a gente precisa prestar atenção nessas coisas, tá? Continuando. Ainda tem mais aqui, ó. Polícia Federal vai investigar servidor que acessou dados de desafetos de Bolsonaro. Informações teriam sido acessadas por Ricardo Pereira Feitosa, chefe da inteligência da Receita Federal em 2019. Isso saiu na CNN de Brasília no dia 2/3/2023, às 15 horas e 50 minutos. Aí tem mais. Que eles ficam falando da Receita. Gente, a Receita Federal, ela é o órgão de controle do Estado para fiscalizar esse tipo de situação. Ela já faz isso antes do Pix, ela já fazia isso antes do Pix e ela vai continuar fazendo agora. Ela está fazendo o trabalho dela e foi por ela mesmo que não se permite, por exemplo, fazer contrabando, fazer lavagem de dinheiro, e mesmo com a investigação dela, governos antes, governo atual e consequentemente governos mais para frente, ela vai continuar fazendo o trabalho dela, gente. A diferença é que com o surgimento dos bancos online e do Pix, obviamente essas formas de fiscalização que aconteciam já nas movimentações financeiras, elas agora estão cobrindo isso aqui. Por que elas estão cobrindo? Porque elas não cobriam antes. Ou seja, se eu quisesse desviar dinheiro pelo Pix, ou se eu quisesse desviar dinheiro por bancos virtuais, eu poderia tranquilamente. Por quê? Porque não haveria investigação sobre isso. E eu e você sabemos que a lavagem de dinheiro nesse país, ela existe. Ela é um fato e que ela precisa ser investigada. Sabe por que ela precisa ser investigada? Porque quem está lavando dinheiro está deixando de pagar imposto. E esse imposto está deixando de chegar aqui na educação, lá na saúde. Então a Receita Federal está fazendo o seu trabalho devidamente para que recupere o que de fato é do Estado e que o Estado então cumpra com as suas obrigações legais, que é fazer a distribuição adequada, fazer com que esse dinheiro chegue adequadamente à população. Nós temos muito erro relacionado a essa ação? Temos, mas aí é uma outra história. Não vamos ficar misturando aqui, como ele fez no vídeo dele, misturando histórias e histórias, né? Mais notícia aqui, ó. Luciano Hang, empresário patriota que dribla os impostos no Brasil. Isso aqui saiu no jornal É o País, né? Revelou que empresário manteve quase 20 anos uma empresa em um paraíso fiscal no valor de 112,6 milhões de dólares. Saiu no É o País. Então, lavagem de dinheiro existe, né? Aí eu vou continuar aqui, ó. Lembra lá do Queiroz, que eu já falei aqui com vocês. Queiroz recebeu 2 milhões em 483 depósitos de assessores ligados ao Flávio Bolsonaro, diz o Ministério Público. O ex-assessor parlamentar era o operador financeiro de um esquema de rachadinha no gabinete Flávio, no Alerj do Rio de Janeiro. A defesa nega. Isso saiu no G1, dia 18/12/2019. Ou seja, o que eles faziam? Eles pegavam 2 mil reais e depositavam no caixa eletrônico. 2 mil. Por que eles faziam isso? Para que não chamasse a atenção da Receita Federal e da fiscalização. Por isso que eles faziam isso. Então, gente, essas ações, elas são de fato para investigar pessoas que estão cometendo crimes. Não eu e você que não está cometendo crime. Nós dois não temos, nós que não cometemos crimes relacionados a essas questões, nós não temos que estar preocupados com essas questões, porque nós vamos ser investigados relacionado ao quê? Né? Agora, essas pessoas, elas têm que ser investigadas, porque elas estão fazendo lavagem de dinheiro e se utilizando de meios legais que nós também utilizamos. Agora querem misturar tudo e impedir, por exemplo, a Receita Federal de fazer seu trabalho, que é de fiscalização. Não dá, né? Não dá pra gente abrir mão disso. Porque aí depois a gente vai reclamar da falta de imposto, da falta do dinheiro chegando no trabalho público. Mas como? Se, por exemplo, todo mundo resolve desviar dinheiro público de imposto, por exemplo. Então não dá pra gente cair nesse discurso fiado, nesse papo furado, né? Aí falou também das comprinhas da China. As compras da China. Gente, todo o coisa da China estava entrando aqui sem pagar imposto. Aí o que estava acontecendo? O que as empresas brasileiras fazem? Elas são obrigadas a pagar imposto. Aí vem a empresa de fora, ela não paga imposto. O que acontece? Deslealdade comercial. Por que as pessoas então estavam comprando mais, por exemplo, nos sites? Porque obviamente estava mais barato. E o que estava acontecendo com a
indústria brasileira. Obviamente, as compras daqui estavam caindo. É óbvio, gente, é óbvio. Então, quando o governo fala em taxação das coisas, nada mais é do que ele está querendo aqui equilibrar. Equilibrar o comércio brasileiro, por exemplo, né? Obviamente, isso aumenta o nível de imposto? Claro que vai aumentar. Não só vai aumentar, como agora as pessoas vão se fiscalizar relacionado ao que comprar, o que não comprar, ou se vão comprar, o que compensa comprar fora, ou se compensa comprar mais aqui dentro. E se compensar aqui, eu estou compensando a indústria brasileira, que está gerando emprego aqui dentro, que está gerando movimentação financeira aqui dentro e, consequentemente, está girando a nossa economia. Como é que eu vou ficar apoiando, por exemplo, empresas internacionais estarem vendendo produtos aqui sem estar pagando impostos, enquanto as brasileiras, enquanto nós precisamos pagar impostos? Isso é desigualdade. Então não tem condição, por exemplo, de haver uma concorrência real e legal por conta dessas questões, não é? Questão aqui da picanha, figura metáfora, as pessoas aqui adoram, desde que o governo foi eleito, que ele falava lá em picanha. Gente, as pessoas têm dificuldade de entender o que é figura de linguagem, mas eu também tinha quando eu estudava, né? E figura de linguagem são palavras que elas são utilizadas para substituir outras e dar outros significados, né? Então, quando ele, por exemplo, falava picanha e cervejinha, ele estava de fato falando com a cervejinha? Não, ele estava usando uma figura de linguagem chamada metáfora. Metáfora, que na metáfora ela então vai fazer a substituição de um termo por outro para comparar. Que comparação? A comparação que na realidade ele falava era de melhorar a vida das pessoas. E aí eu vou voltar aqui na taxa de desemprego, na melhoria de consumo, na renda da população, que vocês mesmo, contrário ao governo, possam dizer que não, mas houve melhoria na vida das pessoas. E os dados estão mostrando isso, da economia real. Né? Então é disso que eu tô que o governo então fala quando ele falava na picanha, usando isso como uma figura de linguagem. Né? Então assim, não dá para levar as coisas ao pé da letra, eu preciso saber também interpretar as coisas. Por isso que as pessoas são desonestas intelectualmente, porque elas se aproveitam da falta de cognição das pessoas para interpretar as coisas. Tem isso também, né? Aí no vídeo também ele acaba misturando, falando que em 27,5 vai ser cobrado dessas pessoas todas, não sei o quê. Outra mentira, né? Porque aí ele mistura tudo. Bem, aí nós temos a tabela do imposto de renda, que eu falei lá no início. A tabela do imposto de renda ela tem várias faixas de cobrança. Quem ganha até R$ 2.259,20 não paga imposto nenhum. E quem fez essa atualização foi o governo atual. Ou seja, se ele não tivesse atualizado, essas pessoas estariam pagando impostos do salário delas, né? E quem ganha de 2.259,21 até 2.100 vai pagar 7,5%. E quem paga 27,5%, que é a maior faixa, que são várias faixas, essa é a maior faixa, é quem ganha acima de R$ 4.664. Isso do salário, tá? Eu que sou concursado, eu pago imposto de renda, já é cobrado na minha fonte. E não só eu, mas como muitas pessoas, a gente paga imposto de renda e infelizmente a gente não tem a opção de sonegação, porque é o que cai e a gente tem que declarar, senão a gente cai na malha fina. Isso é independente do governo atual, isso é no governo anterior, e o atual, e isso vai continuar. O que eu ainda pretendo relacionado a essas questões é que essa faixa diminuísse a carga tributária também sobre nós, que também seria importante. Eu acho que isso é uma cobrança importante, que a gente pode fazer para o governo atual, que é o que está aí, né? Por isso que eu achei importante também a isenção de quem ganha até R$ 5.000 e a diminuição para quem ganha um pouco mais, né? Porque aí você acaba tirando um peso das costas das pessoas sobre o imposto. Agora, eu usar essa discussão séria para ficar banalizando e fazendo discussões rasas e postando vídeos, né, para assustar as pessoas é uma diferença gigantesca. Né? Então, eu acho que a gente precisa ter sensibilidade relacionada a essas questões aí, tá? Então aí ele fala da arrecadação do governo, de aumentar a arrecadação do governo, só que ele esquece, por exemplo, o deputado federal ele faz parte de um poder que é o poder legislativo, faz parte da Câmara, né? E a Câmara, como vocês têm observado, elas têm comido, se alimentado, embebedecido das emendas parlamentares. E elas estão cada vez mais famintas relacionado a isso. Vocês acham que essas emendas elas saem da onde? Desses impostos que ele está criticando
mas que está comendo lá a mamata das emendas, né? Então, assim, de novo eu volto àquela história. Essa pessoa, ela renunciou às emendas dela? Ou ela está recebendo as emendas dela, né? Para simplesmente fazer um vídeo e mostrar para todo mundo uma coisa linda do que ele de fato não está fazendo. Então, se ele não renunciou, então mais uma conversa fiada. Porque o que vocês estão observando no noticiário todo santo dia, o que o Congresso tem cobrado, chantageado o governo e cobrado cada vez mais emendas do governo. E chantageia o governo por conta dessas emendas. Que não vem não cai do céu. É do meu bolso, do seu bolso, dos nossos impostos. Do pobre ao rico. Obviamente que o rico nesse país paga muito menos imposto relacionado à questão de porcentagem do que o pobre ou a classe média, né? Então, assim, ninguém que não esteja cometendo crime vai entrar na mira da Receita Federal, né? Se você está cometendo um crime, eu sinto muito, você vai pagar pelos seus atos. Se eu cometer um crime, eu vou ter que pagar pelos meus atos. Infelizmente. Felizmente ou felizmente, porque são pessoas que estão desviando dinheiro de vários lugares que são importantes para mim, para minha família, para as pessoas que me cercam, para todos nós, né? E aí, para finalizar, eu acho que eu já até comentei isso nesse vídeo, que foi já um pouco longo, de que esse mesmo deputado também foi contra a discussão da diminuição da escala de trabalho. Então, assim, ele de fato está preocupado com essas pessoas? Qual ação que vocês que estão aí compartilhando conseguem me apresentar dele, de melhoria da vida dessas pessoas? Ou só foi conversa, ou só foi um vídeo para conversa fiada? Então essas coisas eu acho que a gente precisa analisar, sair do óbvio, sair do raso e tornar essa discussão um pouco melhor, mais elaborada. Eu sei que é difícil porque a vida é corrida, as redes sociais e as informações estão assim, e às vezes a gente não tem tempo para parar e raciocinar sobre algumas questões, mas eu acho que a gente também não pode engolir algumas informações sem pensar um pouquinho sobre isso, sem analisar um pouquinho sobre isso, só porque eu odeio o governo X ou o governo Y, né? Então eu vim aqui nesse vídeo justamente para fazer essa análise com vocês relacionado a essas questões. Então eu espero que eu tenha sido claro. Qualquer dúvida vocês mandem aí no direct, mandem aí nas mensagens que a gente vai conversando. Eu não gosto muito de discutir nas redes sociais, não. Eu prefiro discutir no tete a tete, né? Discutir no sentido de dialogar sobre temas, né? Não é de brigar, não é isso que eu estou falando. Porque eu acho mais gostoso do que ficar nas redes sociais. Tá? Então é isso, gente. Espero que eu tenha sido claro, que eu tenha, não fiquei inventando coisas da minha cabeça, trouxe dados que estão na internet. Se você pesquisar, você volta o vídeo que você vai ver, tá? E eu acho que é isso que a gente precisa fazer, esse exercício que a gente precisa fazer, pra gente não cair mais em historinhas do conto de fada das pessoas.